Paz do Senhor, queridos alunos da classe dos pré-adolescentes. Hoje vamos estudar então a lição de número 12, que fala sobre o amadurecimento cristão. Nosso texto base ele se encontra em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 e capítulo 14, versículo 20. Nosso textual diz assim: Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O amadurecimento é algo que ocorre naturalmente na vida humana. É natural que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a amadurecer, a nos desenvolver cada vez mais. E todos nós passamos por diversas etapas no desenvolvimento da nossa vida enquanto nós crescemos. Na vida espiritual ocorre algo semelhante. A Bíblia diz, inclusive em Oséias, que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos, como cristãos, e nós todos, os adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos, todos precisam entender que precisam crescer, se desenvolver e continuar crescendo, desenvolvendo a sua fé e o seu crescimento diante do Senhor, para que possa utilizar os dons da melhor maneira possível, com maturidade, com sabedoria, com graça, e não como um menino, né? Para não ser levado para qualquer lado como um menino inconstante. Continuando aqui então na nossa lição, já vamos entrar na nossa introdução. O objetivo da lição de hoje não é incentivar você, adolescente, pré-adolescente, a saltar etapas, a passar por uma etapa. Não, de forma alguma. O importante é que nós venhamos a buscar a leveza da fase em que nós estamos vivendo, a viver cada fase da nossa vida como ela deve ser vivida. Então, se você está na infância, seja uma criança. Se você está na pré-adolescência, seja um pré-adolescente. Cada coisa no seu tempo, cada coisa na sua hora, né? E estar na fase pré-adolescente, que é o que vocês estão vivendo nesse momento, não significa que nós vamos criticar as outras fases anteriores ou as posteriores. Por exemplo, não vou falar mal da infância. Não, de forma alguma. A infância é uma excelente fase. Inclusive, o que acontece nos dias de hoje, a infância está ficando cada vez menor e a adolescência está se tornando gigantesca. Por quê? Porque as pessoas estão acelerando os processos, não vivendo a sua idade de verdade, e depois não alcançam a maturidade para alcançar uma vida adulta, responsável, de fato. Bom, o tempo passa e é com ele que vem o amadurecimento, o que é natural e necessário para o desenvolvimento saudável de qualquer pessoa. Então, nós precisamos ter esse desenvolvimento saudável, amadurecer, crescer, nos desenvolver, buscar aquilo que nos traz amadurecimento saudável, tá bom? Bom, olha o exemplo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele crescia em estatura e em sabedoria humana, ou seja, em estatura e em sabedoria. Ou seja, existia o crescimento na perspectiva humana e também uma perspectiva espiritual de crescimento de Jesus. Ou seja, ele se desenvolvia, nós vemos ele ali com 12 anos no templo, né? Ele já com um desenvolvimento, um amadurecimento espiritual bem grande. É interessante que nós vamos falar sobre isso durante a lição, mas já queria deixar claro desde agora que amadurecimento espiritual independe da idade. Tá? Você pode ser um pré-adolescente maduro na fé, alguém que tem um relacionamento íntegro, verdadeiro, solidificado com o Senhor Jesus, como você pode ser um idoso, né? Pode ser um idoso e ser uma criança espiritual, pode ser um idoso na idade física, né? Já está lá com seus cabelinhos brancos, né? E ser um anão espiritual, ser uma criancinha, um bebê. Né? Paulo, em algumas passagens, ele tem que inclusive dizer para a igreja que eles não são mais criancinhas, né? Não precisam mais tomar leitinho. Né? Nós vamos falar sobre isso hoje. O crescimento espiritual, então, como eu disse, ele independe da idade
e ele é mais relevante ainda na vida do cristão. Tá? O cristão ele precisa entender que ele precisa buscar esse amadurecimento. E como eu disse para vocês podem, mesmo sendo pré-adolescentes, ser verdadeiros gigantes na fé, desde que vocês estejam buscando este amadurecimento verdadeiro e correto que Deus tem para vocês. A vontade de Deus para nós é que nós tenhamos um desenvolvimento progressivo, né? E cada vez venhamos a buscar mais esse crescimento. Vamos ver alguns meios disponíveis para que nós alcancemos, que nós podemos usar para alcançar essa maturidade que ela deve sim ser desejada e almejada, essa maturidade espiritual. A nossa maturidade física e intelectual, ela deve ser buscada, mas ela deve ser respeitada dentro das fases em que nós estamos vivendo. Quais são os meios disponíveis que nós temos hoje para alcançarmos uma maturidade espiritual? Primeiro, estar integrado nas atividades da igreja. Você, pré-adolescente, precisa trabalhar para o Senhor. É claro que agora a gente está vivendo esse período de pandemia, o que nos torna difícil, a nossa colaboração e cooperação na igreja de fato, né? Ali no grupo da igreja. Mas vocês precisam buscar isso. Assim que voltarmos às atividades normalmente, estar presente, participar, propor atividades para os líderes dos adolescentes, pré-adolescentes, para os professores, para que vocês possam ter atividades juntos ali com o pessoal da igreja. Tá? Então a primeira coisa é estar integrados nas atividades da igreja. Ser um membro, de fato, ativo da igreja. O segundo meio disponível para o amadurecimento, que é um dos mais importantes, se não o mais, né, é a meditação na palavra de Deus. É buscar a palavra de Deus diariamente, é ler a palavra de Deus, porque a partir da leitura da palavra você adquire conhecimento, e adquirindo conhecimento você adquire experiência, e adquirindo experiência, né, você adquire de fato a maturidade. A maturidade ela vem muito a partir da experiência que nós vivemos. Né? Alguém que já passou por uma situação, por um momento, ele adquire a experiência e a maturidade justamente por ter vivido aquela situação. Então é muito importante meditar na palavra de Deus e torná-la ela prática na sua vida. Não adianta ser apenas leitor, mas praticante. Cultivar os momentos de oração, né? A oração é importantíssima, ela nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Então isso nos torna maduros na nossa guerra diária com o pecado. Outro meio disponível é fazer a vontade de Deus, procurar fazer a vontade de Deus, é ser agradável a Deus, é ser alguém que tem consciência. Isso é um sinal de maturidade também, né? Vocês, como filhos de seus pais, vocês mostram maturidade no momento em que cada vez menos o pai de vocês precisa corrigi-los, né? Porque vocês já sabem o que é certo, o que precisa ser feito e buscam fazer isso. Assim é a nossa maturidade espiritual. Nós buscamos e procuramos e temos consciência de que temos que fazer a vontade de Deus. Continuando. Outro sinal de maturidade é ter responsabilidade no uso dos dons. Durante esse trimestre todo, nós estivemos estudando, né? Vamos ver aqui alguns dos títulos das nossas lições, né? Falamos sobre todos os dons, sobre a manifestação, depois viemos discorrendo sobre esses dons. Na última lição foi falado sobre o fruto, não é os frutos, mas é o fruto. Os dons são vários, o fruto é um só. Aquele exemplo que eu sempre dou da bergamota, né? Tem uma bergamota, é um fruto, com vários gomos. O fruto do Espírito é assim, eu preciso ter dentro daquela bergamota todos os gomos. Às vezes vem um gominho pequenininho ali, né? Que não se desenvolveu, precisa ser desenvolvido. O fruto nós temos que ter todos. O dom, se Deus nos abençoar, podemos ter todos os dons. Nós precisamos usá-lo a partir de um amadurecimento. Importante isso.
Né? Nós temos a igreja de Corinto, por exemplo, que tinha vários dons, mas era uma igreja imatura. Paulo tem que repreendê-los, porque eles não tinham maturidade no uso dos dons, nem na sua conduta como cristãos. Eles tinham todas aquelas habilidades, mas não tinham responsabilidade na hora de usar. Continuando aqui, então, é importante que a gente tenha essa noção, né? A igreja de Corinto, como eu disse para vocês, não faltava nenhum dom, tinha todos os dons lá, mas eles precisaram ser repreendidos porque não tinham maturidade. Quando Deus nos dá dons, isso não garante a nossa maturidade cristã. Nós precisamos buscar essa maturidade para usar os dons da melhor maneira possível. Então, o dom espiritual, para ser bem aproveitado, ele precisa vir acompanhado das virtudes presentes no fruto do Espírito. Então, a gente precisa das duas coisas. Não adianta o teu dom de línguas, né? E como diz lá, eu poderia falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, que é fruto do Espírito, de nada valeria. Só como exemplo, não adianta eu ter todos os dons se eu não tiver as virtudes, se isto não produzir o fruto. Precisa produzir o fruto. Deus nos dá as habilidades, as faculdades, vamos dizer assim, para que nós venhamos a usar bem os dons, mas nós precisamos gerar o fruto. Aleluia. Um cristão maduro e responsável, ele não busca apenas o poder dos dons, né? Mas ele pensa assim, como é que eu vou usar esses dons desenvolvendo uma vida cristã agradável, santa, me afastando do pecado e sendo uma bênção para todos? Eu preciso usar esses dons para abençoar, para ajudar alguém, né? Eu queria contar para vocês uma história, né? Uma vez um rapaz, ele tinha uma vaga, né, para ser telegrafista numa estação de trem, e ele corre para lá, né? Era uma empresa ferroviária, e ele vai lá para aquela vaga. Quando ele chega lá, tem um monte de gente, um monte de rapaz que era telégrafo, esperando ali para a vaga. E era um barulho, todo mundo conversando, todo mundo dizendo: eu preciso muito desse emprego, esse salário aí é bom, eu preciso dessa vaga. E aí o que fizeram? Olha como é que era o teste para ser aprovado. Ele estava ali no meio daquela banda, daqui a pouco ele escutou que alguém estava transmitindo uma mensagem, né, em código Morse, que é o que o telegrafista faz. E o que dizia essa mensagem? O primeiro que entrar na sala vai ser contratado. Tava um barulhão e ele imediatamente escutou aquilo e foi correndo para a sala e foi contratado. O que isso nos mostra? O imaturo, ele olha, mas não enxerga, ele ouve, mas não entende. Ele até se aproxima do florescimento, mas não frutifica. Aquele rapaz, ele teve maturidade, ele estava prestando atenção. Eu estou aqui buscando uma vaga e eu tenho que estar preparado. E aí, quando mandaram a mensagem por código Morse, ele escutou, ele ouviu e entendeu. E isso é um sinal de maturidade. Quando nós ouvimos a palavra, ouvimos a voz de Deus, entendemos a vontade dele e praticamos. Precisamos buscar esse entendimento. Por exemplo, de que serve um carro para quem não sabe dirigir? Se eu desse para vocês um carro hoje, vocês poderiam aproveitar? Desse uma Ferrari para vocês, vocês iam poder aproveitar? Não. Primeiro, não saberiam dirigir ainda. E se por acaso já soubessem dirigir, não poderiam, por não ter a carteira de motorista que habilita legalmente, a partir da idade dos 18 anos, a dirigir. Então nós precisamos disso. Temos os dons, temos todas as ferramentas, precisamos estar habilitados para usar. E no caso dos dons não tem o limite da idade. É só ter a maturidade espiritual para usar os dons. Em relação a essa questão do amadurecimento, talvez você esteja perguntando: será que isso é para mim? Será que eu posso ter essa maturidade? Eu sou muito jovem ainda. Mas a Bíblia diz assim, quando Jeremias disse: Senhor meu Deus, eu não sei como falar, eu sou muito jovem.
O que Deus disse para ele? Não digas que tu és uma criança. Deus chamou Samuel, Deus chamou tantas crianças, tantos jovens, tantos adolescentes na sua palavra. Nós é que nos sentimos muitas vezes incapacitados. Eu sou muito novinho. Eu ainda não posso. Eu não quero, é muito cedo para mim. Não. Esse é o momento. Essa é a hora. Cada vez, gente, o fim se aproxima. A gente está vivendo uma situação que nós nunca imaginamos viver. Então nós precisamos estar em Deus, com Deus, nele, firmados, baseados nele, nos render ao Senhor, descobrir que nós nascemos para realizar a vontade dele. Deus, ele nos deixa claro que ele quer que nós sejamos um instrumento nas suas mãos. E como eu falei para vocês, Deus chamou Samuel, usou a menina que a gente nem sabe o nome dela, né? A escrava de Naamã, mas ela foi usada. O próprio Jeremias, como eu disse, ele era muito novo, mas Deus o chama e o usa poderosamente. Definitivamente, gente, Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Nós precisamos fazer ser uma vida totalmente entregue a Ele. Moody, que foi um dos maiores evangelistas do século XIX, ele era muito novo quando foi chamado. Era um jovenzinho. E ele escutou a seguinte frase, que o mundo está para ver o que Deus pode fazer com o homem totalmente entregue a Ele. E aí Moody escutou aquela frase, muito jovenzinho ainda, disse, eu me entrego ao Senhor. E Deus fez algo tremendo através da vida dele. Tremendo, ele foi um dos maiores evangelistas, né? Levando a palavra e sendo usado por Deus, alcançou a maturidade, com responsabilidade, aleluia. Você pode ser usado poderosamente para impactar a sua geração. Está nas suas mãos, cabe a você escolher. Hoje você pode fazer esse propósito. Eu quero ser um homem, uma mulher maduro em Deus. E aqui eu falo que você pode ser maduro espiritualmente, mesmo continuando sendo ainda um pré-adolescente, não um homem feito, não uma mulher feita, mas um adolescente, um pré-adolescente. Você pode sim ser um gigante nas mãos de Deus. Você já pode hoje ser usado por Ele. Busque esta maturidade, busque a vontade de Deus. Estabeleça na sua vida projetos, processos, propósitos diante de Deus, para que a vontade dele se cumpra. Tenha o seu momento de meditação na palavra, tenha o seu momento de oração. Consagre-se ao Senhor. Assim você alcançará maturidade, assim você alcançará responsabilidade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Que Deus lhe abençoe e que você possa buscar essa maturidade. Deixe de ser uma criança espiritual, mas cresça. Cresça. Viva a sua idade na fase que você está vivendo normalmente, sem acelerar, sem pular fase, mas espiritualmente. Se torne maduro, se torne responsável, se torne um gigante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um domingo abençoado. Fiquem com Deus e busquem ao Senhor. A paz.